Elas deveriam ter sido o símbolo da modernidade da eletrificação da FEPASA, mas se tornaram sinônimo de má gestão e desperdício do dinheiro público. Conheçam a história das francesas da FEPASA. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Sim, se você acompanha nosso canal já há alguns anos, deve achar que este tema é bastante familiar. E é porque eu já havia publicado um vídeo falando sobre isso antes. Só que eu tive que removê-lo por questões de direitos autorais. Então vamos atualizar e revisar a história das locomotivas francesas da FEPASA. Em 1972, após um amplo estudo de demandas, o governo federal elegeu diversas ferrovias brasileiras como corredores de exportação, como a Estrada de Ferro Vitória-Minas, a linha Porto Alegre-Uruguaiana da Rede Ferroviária Federal e a linha do centro da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, também da rede. No caso da FEPASA, a linha escolhida foi a ligação entre Araguari e Santos, oriunda das antigas Sorocabana e Mogiana, e que, junto da linha Araguari-Brasília da Rede Ferroviária Federal, foi considerada uma das ligações mais estratégicas para as ferrovias brasileiras, já que ele tinha uma grande prioridade para o agronegócio, para a indústria e a defesa nacional. A transformação dessas linhas em corredores de exportação significava que elas teriam total prioridade de investimentos por parte do governo federal e de instituições internacionais. Mas ainda em 1973, antes que qualquer investimento fosse feito, ocorreu a primeira grande crise do petróleo, causada devido à Guerra do Yom Kippur entre Israel e os países árabes, que boicotaram a venda de petróleo para os países ocidentais como uma forma de pressioná-los a não apoiar Israel na guerra. O aumento exponencial dos preços do ouro negro e seus derivados, como gasolina e diesel, tornou a eletrificação bastante interessante para as ferrovias, principalmente no Brasil, que na época não era autossuficiente em petróleo e sempre teve sua matriz energética baseada principalmente em hidroelétricas. Por isso, em 1975, quando a FEPASA inicia os estudos para a modernização de sua linha Araguari-Santos, a empresa decide pela eletrificação desta linha para cortar custos com combustíveis e lubrificantes. Além disso, a eletrificação do trecho entre Evangelista de Souza e Samaritá, na Mairink Santos, havia sido desativada naquele mesmo ano, devido a grandes estragos causados por fortes chuvas que danificaram a rede aérea. De forma que a FEPASA considerou reconstruir essa eletrificação dentro deste pacote. O projeto para a eletrificação do corredor de exportação era bastante moderno para a época e marcava um divisor de águas em relação aos sistemas já bastante antiquados de Companhia Paulista e Sorocabana. Isso porque essas ferrovias haviam construído seus sistemas em corrente contínua de 3.000 volts, enquanto o novo sistema utilizaria corrente alternada em 25.000 volts. Como os sistemas antigos continuariam em operação, foi previsto que as novas locomotivas teriam um sistema que permitiria alternar o tipo de captação elétrica, permitindo que elas adentrassem em qualquer ponto da malha eletrificada. Ao todo, 80 novas locomotivas seriam adquiridas, sendo que 70 para a bitola métrica, para reforçar a frota de locomotivas elétricas vindas da Sorocabana, e para suprir
as necessidades dos novos trechos eletrificados do corredor de exportação. Além disso, haveriam 10 novas locomotivas de bitola larga, que reforçariam a frota envelhecida de locomotivas herdadas da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Sendo que no caso específico dessas 10 unidades, elas teriam também pares extras de truques em bitola métrica, para poderem serem utilizadas na bitola métrica caso necessário. Visando agilizar o processo, foi formado o Consórcio Brasileiro Europeu, o CBE, que seria responsável pela construção das locomotivas, pelo fornecimento dos sistemas de sinalização, de informática, pela implantação da linha aérea e pela retificação das linhas que necessitavam ser reconstruídas. O que era o caso principalmente do trecho entre Campinas e Mairink, o chamado ramal de Campinas da Estrada de Ferro Sorocabana, e cujas origens remontavam a Ituana na década de 1870, cuja história eu já contei em um Ferro História que eu vou deixar aqui no card. Dentro do CBE, coube à multinacional francesa Alstom a construção dessas locomotivas. A primeira versão do contrato dizia que a Alstom deveria construir as primeiras 4 unidades na França, enviando-as completas para o Brasil, enquanto que os componentes elétricos das outras 76 unidades seriam enviados em forma de kits para montagem em nosso país, o que favoreceria a transferência de tecnologia entre os dois países. As entregas começariam em 1982, com as 4 primeiras unidades completas, e terminariam em 1984, com a entrega da última locomotiva nacional. Entretanto, o novo governo que assumiu o estado de São Paulo em 1979 alterou completamente o projeto. Em primeiro lugar, se abandonou a ideia de se utilizar 25.000 volts em corrente alternada no corredor de exportação, optando-se por usar os mesmos 3.000 volts em corrente contínua que já eram utilizados no resto da malha. Dessa forma, foi necessário reformular os projetos dos equipamentos fixos e móveis, incluindo as locomotivas, o que foi confirmado no contrato definitivo assinado em 1980 entre GESP, FEPASA e CBE. Também ficou decidido que, ao invés de 4 locomotivas completas, apenas 2 protótipos seriam montados na França e enviados completos para o Brasil, enquanto que as outras 78 unidades seriam montadas no país a partir de peças que seriam recebidas em forma de kit vindas da França. De forma que naquele mesmo ano, esses primeiros lotes de peças começaram a chegar no Porto de Santos. Para a montagem das locomotivas no Brasil, foi escolhida a EMAC Industrial do Brasil S.A., do Rio de Janeiro, uma empresa pertencente ao grupo EMAC. Neste vídeo eu não vou falar das obras da eletrificação em si, mas apenas das locomotivas elétricas. O primeiro grande revés para o projeto ocorreu em 1983, quando o Banco do Brasil, principal responsável pelo financiamento das obras de eletrificação, cancelou uma linha de crédito da FEPASA. Isso porque, com o fim do milagre econômico brasileiro e a escalada da inflação, o GESP não estava conseguindo honrar suas dívidas com o Banco do Brasil. Além disso, o segundo choque do petróleo, em 1977, aumentando ainda mais o preço dos combustíveis, fez o Brasil contrair uma grande dívida internacional. Por isso, o projeto de eletrificação foi tocado a passo de tartaruga, conforme o governo de São Paulo ia conseguindo liberar um pouco de verbas para a realização das obras, incluindo o pagamento da eletrificação e das locomotivas. Em 1986, a Alstom concluiu a construção das 2 primeiras unidades, com vários anos de atraso, mas só as liberaria mediante o pagamento pela construção das mesmas, o que ainda não havia ocorrido. Na verdade, as locomotivas já estavam concluídas desde 1984, pelo menos, passando por uma extensa bateria de testes, havendo várias fotos mostrando esses testes, tanto em linhas internas, com truques falsos de bitola 1435mm, quanto fotos mostrando já essas locomotivas nos truques normais, mas em cima de adaptadores,
para circular nas linhas na França. Naquele ano, outro problema se juntou com os demais, com a falência da EMAC Engenharia e Máquinas S.A., dona da empresa que faria a montagem das locomotivas francesas no Brasil, o que causou uma indefinição quanto ao andamento da construção das locomotivas. Mas como a falência atingia inicialmente apenas a empresa controladora, o CBE garantiu para a FEPASA que continuaria a montagem das demais unidades na EMAC do Rio de Janeiro. No ano seguinte, a estatal paulista finalmente realizou o pagamento pelas 2 unidades fabricadas na França, que finalmente foram enviadas para o Brasil, desembarcando no Porto de Santos em 30 de setembro de 1987. Oficialmente denominadas pelo fabricante como EC-362, no Brasil elas ficaram conhecidas por francesas. E, de acordo com alguns, também conhecidas por Michele, embora eu desconheça a origem e a veracidade deste apelido. As EC-362 eram baseadas na locomotiva Alstom CC 40100 e que originou uma ampla família de locomotivas construídas entre os anos 1970 e os anos 2000, sendo que todas as locomotivas, tanto elétricas quanto diesel, tinham o apelido de Nescafé. Essas locomotivas foram um sucesso comercial, e além da França, também Portugal, Marrocos e Coreia do Sul as utilizaram em sua malha ferroviária. E elas chegaram a ser testadas pela norte-americana Amtrak nos anos 1980, mas foram preteridas pelas EMD AEM-7. As EC-362 eram locomotivas bifrontais, ou seja, elas tinham 2 cabines, uma de cada lado. Truques BB com 2 eixos motrizes por truque, e a única coisa que variava entre as unidades de bitola métrica e as unidades de bitola larga era a altura dos engates, que podia ser rapidamente modificada no caso das unidades de bitola larga quando elas fossem para a bitola métrica. Elas também tinham sistema eletrônico de comando tipo mesa, algo inovador para as locomotivas elétricas no Brasil, além da capacidade para operar em tração múltipla, com 4 unidades operando juntas, fazendo trens de até 6.000 toneladas. Isso na prática significava que cada locomotiva poderia puxar até 1.500 toneladas, mais ou menos o equivalente a uma russa oriunda da Companhia Paulista, se as russas pudessem funcionar plenamente no Brasil. Na bitola métrica, elas teriam as numerações de 2201 a 2270, e na bitola larga, de 6201 a 6210. As 2 locomotivas recebidas em 1987 foram a cabeça de série, tendo os números 2201 e 2202, ambas sendo recebidas no padrão vermelho e branco da FEPASA. Entretanto, embora eu não possa mostrar as fotos por não ter autorização do autor, foram descobertos vestígios de uma pintura azul entre a pintura vermelha da FEPASA e o primer na unidade 2202, o que parece indicar que esta unidade teve uma outra pintura específica de fábrica antes de ser entregue para a FEPASA. Um folder da estatal paulista do início dos anos 1980 anunciando o início das obras e a compra das locomotivas mostra realmente uma das francesas em um desenho estilizado usando uma pintura azul. Mas esse é um mistério que ainda não pôde ser solucionado. E embora eu não possa mostrar as fotos, eu vou deixar um link de acesso a elas na descrição do vídeo. Embora elas tenham ostentado durante toda a sua vida a pintura vermelha da FEPASA, havia projetos por parte da empresa de pintá-las nas cores do novo padrão de pintura adotado em 1996, cinza com faixas vermelhas e pretas. Entretanto, nenhuma das 2 unidades recebeu tal aplicação de pintura, ficando apenas nos desenhos técnicos.
Apesar do CBE ter garantido à FEPASA que a EMEC continuaria responsável pela construção das unidades nacionais, a estatal paulista preferiu reunir todos os componentes já recebidos em um galpão seu em Araraquara, São Paulo, enquanto aguardava uma definição da justiça sobre a situação da falência da empresa controladora da EMEC. Isso não demorou para acontecer, pois em novembro de 1987 foi decretada a falência de todo o grupo EMEC. Com isso, a empresa saiu do consórcio e a FEPASA teve que buscar uma outra alternativa para continuar a construção das unidades nacionais. Naquele momento já havia 16 estrados e 10 caixas, ou corpos das locomotivas, já construídos e aguardando a montagem dos componentes internos. Em abril de 1988, as duas unidades protótipo começaram a fazer testes nas linhas entre São Paulo e Avaré, da Sorocabana. Mas como essas locomotivas tinham uma tecnologia totalmente diferente daquela empregada até então nas locomotivas utilizadas na linha, elas apresentaram uma série de problemas de incompatibilidade entre a sinalização e o gabarito existentes. Além disso, as condições da via férrea faziam com que o pantógrafo das locomotivas muitas vezes se desconectasse do fio trolley, o que poderia causar graves problemas no equipamento elétrico das francesas, muito mais sensível do que das lobas e mini-saias até então utilizadas. Os problemas de gabarito, de acordo com ex-ferroviários, não ocorriam apenas nas linhas da antiga Sorocabana, mas também até mesmo nas linhas do corredor de exportação entre Uberaba e Santos, que, em teoria, já foi reconstruído prevendo-se o gabarito das locomotivas elétricas. Outro problema que aparentemente assolou as francesas dizia respeito a alguma fragilidade em seus rodeios, talvez devido ao seu sistema de truques diferente daquele empregado em todas as outras locomotivas, já que os rodeios tinham um desgaste muito mais acentuado do que, por exemplo, as lobas, mini-saias e as locomotivas diesel, precisando serem torneados mais rapidamente do que as outras locomotivas, ou seja, num período menor de tempo. As próprias obras para a eletrificação estavam enfrentando também seus próprios problemas, com diversos atrasos e a elevação dos custos, o que motivou a FEPASA a reduzir a eletrificação apenas para o trecho entre Ribeirão Preto e a Alça do Pantojo, perto de Mairinque, enquanto que os trechos entre Uberaba e Ribeirão Preto e Alça do Pantojo, Santos, ficariam inicialmente para uma segunda fase, e posteriormente acabaram sendo até mesmo cancelados. Apenas em agosto de 1989, a Gevisa de Campinas assume oficialmente a continuidade da construção das EC362. E em 1990, a eletrificação é concluída nos trechos entre Aguaí e Pimenta e Engenheiro Acrísio até Pantojo, o que permite que as locomotivas elétricas de ambas as bitolas consigam fazer seus primeiros trens testes nestes trechos, incluindo as duas francesas. Houve inclusive uma cerimônia simbólica de inauguração, com a unidade 2201 chegando à estação de Campinas, em novembro de 1990. Mas naquele momento, todo o cronograma de construção e entrega das novas locomotivas estava totalmente defasado. Não havia nem mesmo um controle real das peças que haviam já sido entregues para a Gevisa. Por exemplo, no caso das locomotivas de bitola larga, apenas os truques haviam sido entregues. E a situação, que já era ruim, piorou ainda mais em 1991, quando, mais uma vez, um novo governo assumiu o estado de São Paulo, sendo que, para cortar custos, paralisa todo o projeto até segunda ordem. Além disso, o novo presidente da FEPASA em 1991 era o mesmo que havia iniciado os projetos de eletrificação em 1975, e que, por discordar de tudo o que havia sido feito até então,
optou por abandonar locomotivas, subestação, fio trolley e tudo que já havia sido feito em eletrificação para o corredor de exportação para voltar ao projeto original de 25 mil volts em corrente alternada. Entretanto, por questões de custo, tal mudança não foi aprovada, mas, obviamente, significou mais alguns anos com o projeto totalmente paralisado. Em 1995, novo governo assume o estado de São Paulo e uma nova diretoria assume a FEPASA, sendo que essa nova administração opta por abandonar em definitivo as obras de eletrificação da linha entre Ribeirão Preto e Pantojo. Como corredor de exportação, com linhas retificadas, bitola mista, locomotivas a diesel puxando trens com até 5 mil toneladas, já estava em operação desde 1992, a eletrificação acabou sendo considerada apenas como um opcional. Um levantamento interno da FEPASA feito em 1996 mostrou que pouco se havia avançado na questão das locomotivas desde 1987. Havia material suficiente apenas para a construção de 23 das 80 unidades projetadas, e que naquele momento, na Gevisa, as unidades 2203, 2204 e 2205 estavam em processo de finalização, com outras 8 unidades em diferentes estágios de construção. Sendo que as 45 unidades restantes na bitola métrica tinham apenas parte de seus componentes recebidos, e na bitola larga a situação era ainda pior. Apenas os truques haviam chegado, nada mais. Como a FEPASA já estava na lista de empresas que o GESP planejava licitar para a iniciativa privada, foi decidido que a conclusão das locomotivas restantes e das obras de eletrificação ficariam a cargo do futuro concessionário. Praticamente até o final das operações da eletrificação, as duas unidades 2201 e 2202 oficialmente nunca entraram em operação comercial. Elas ficaram o tempo inteiro em testes. Mas em maio de 1998 a FEPASA é federalizada. E em novembro daquele mesmo ano, o governo federal a concessiona para a iniciativa privada. A nova empresa Ferroban assume em janeiro de 1999 e imediatamente descarta a conclusão das obras de eletrificação do corredor Uberaba-Santos. E, na verdade, descarta todo o sistema eletrificado herdado da FEPASA. Ou seja, elas nunca realmente foram aplicadas a fundo na operação comercial de trens, puxando trens de carga, e não há nenhum registro delas puxando trens de passageiros. Na verdade, embora no exterior elas puxassem trens de passageiros, não era a intenção da FEPASA utilizá-las nesse tipo de serviço. As 11 locomotivas não concluídas ficaram na Gevisa, enquanto que os demais componentes ficaram no galpão da FEPASA em Araraquara, aguardando uma definição de seu futuro. Em 2010, todo esse material foi reunido num galpão do DENIT na cidade de Campinas, tendo sido vendido como sucata por este departamento federal em 2019, após ter sido considerado totalmente obsoleto após 40 anos do início de seu recebimento. Já as unidades 2201 e 2202 ficaram paralisadas nas oficinas de Sorocaba entre 1999 até por volta de 2005, aguardando uma definição sobre seu futuro uso. Posteriormente, elas foram levadas para Presidente Altino, em Osasco, São Paulo, para serem testadas nas linhas eletrificadas da CPTM e que, na época, tinham tráfego cargueiro, oriundos das linhas da antiga Sorocabana, do interior para a capital e vice-versa. Em 2006, a ALL América Latina Logística assumiu essa linha e pareceu demonstrar interesse em utilizar locomotivas elétricas no trecho entre Amador Bueno e São Paulo, o que incluía as francesas e algumas 1C mais 1C Lobas. No entanto, por terem apenas 2 eixos em cada truque, as francesas foram consideradas muito pesadas
para trafegarem nas linhas da CPTM, sendo que seu uso não foi permitido pela Estatal de Trens Metropolitanos. Ainda assim, as EC 362 foram levadas, junto com as lobas ainda em condições operacionais, para as oficinas de MyLink para passarem por uma revisão, visando seu retorno à operação. Entretanto, pelo que parece, todo esse projeto não tinha autorização da alta cúpula da ALL e nem autorização da alta cúpula da CPTM. Parece que era um projeto feito meio que às escondidas por pessoal de Presidente Altino e MyLink por parte da ALL e pessoal das linhas 8 e 9 da CPTM. Então, quando a CPTM soube que locomotivas elétricas de terceiros estavam fazendo testes em suas linhas, a estatal paulista proibiu em definitivo que locomotivas elétricas de terceiros possam trafegar nas suas linhas eletrificadas. Isso sepultou em definitivo qualquer chance do regresso à operação das EC 362 francesas e das 1C mais C1 Lobas. As duas francesas foram abandonadas nas oficinas de MyLink, passando a ser saqueadas por vândalos e estragadas pelas intempéries. O fato das duas locomotivas estarem abandonadas já há vários anos e todos os sobressalentes terem sido cortados em 2019 impede que elas voltem a trafegar. Eu já estou falando isso prevendo que muita gente vai falar: elas podem voltar a trafegar? Não, não podem. Não há condições de operação para isso. Teria que se importar peças e, vamos falar a verdade, o euro a R$6 no custo mais ou menos atual, ficaria muito inviável importar peças para duas locomotivas que nem teriam onde rodar. Em 2016, o Sorocabana Movimento e Preservação Ferroviária de Sorocaba, São Paulo, conseguiu a cessão da unidade 2202 para a preservação. Mas embora a associação tenha tentado de todos os meios possíveis, inclusive jurídicos, a atual concessionária da Malha se recusou a fazer o transporte desta locomotiva para Sorocaba. Em 2023, as oficinas de MyLink são definitivamente abandonadas, junto até mesmo com a linha entre Sorocaba e MyLink. Desde então, as duas EC 362 se encontram perdidas no meio do matagal, sem qualquer perspectiva de preservação, visto que, com o abandono da linha, se tornou praticamente impossível retirá-las de lá por via férrea. E, por serem muito pesadas, certamente seria muito complicado retirá-las por via rodoviária. Um processo para o tombamento histórico das duas locomotivas permanece em aberto, bem como o interesse do Sorocabana MPF em preservar ambas unidades. E essa é uma história que permanece com o final em aberto. E apenas o tempo dirá se as duas Alstom EC 362 francesas que estão em MyLink serão preservadas ou se tornarão apenas uma memória distante do projeto que prometia revolucionar a eletrificação das linhas da FEPASA. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!